Oi, oi, oi! Está começando mais um Foz Mulher aqui pela Foz TV e também no nosso canal do YouTube Foz Mulher Play Oficial. Já convide todos os seus amigos e parentes para curtir com a gente esse programa que tem muita novidade, muito assunto legal para você aprender e aplicar na sua vida. Nos últimos dias você tem ido ao Paraguai? Atravessado a fronteira? Então preste atenção na volta. Quando você estiver voltando do Paraguai, olhe à direita, porque lá tem um painel recém-pintado pelo artista Igor Izzi. Ele contou inclusive com o apoio do Ecoparque Foz e de outras instituições. Esse painel, o mural, tem 280 metros e mostra as belezas da nossa cidade. Todo ano, 37 milhões de pessoas passam da fronteira do Paraguai para o Brasil e esse painel vai deixar mais leve essa passagem, de quem vem do Paraguai para o Brasil. E ele foi uma homenagem feita aos 60 anos da Ponte Internacional da Amizade. Nossa sessentona, completou esses dias 6 décadas. E agora confira um pouquinho o que as pessoas falaram, pessoas importantes que estiveram na inauguração desse painel. Um ato histórico aqui para a nossa região, né, para o nosso desenvolvimento. É um marco, né? Foz do Iguaçu antes da ponte, Foz do Iguaçu depois da ponte. Então a gente sempre apoia, acredita e investe, acredita na nossa região. É uma alegria para você como iguaçuense. Muito, muito. Uma satisfação enorme estar presente aqui nesse evento, poder participar desse momento histórico. Qual que é a emoção de estar participando desse momento? Olha, é uma emoção muito grande, né? Até porque a gente acabou de ver aqui um evento histórico de 60 anos de uma ponte que liga um país de extrema importância a outro país de extrema importância aqui na América do Sul. Então, pra gente, nós como instituição, principalmente zoológicos, né, que hoje em dia são muito marginalizados pela população, a gente quer mostrar que essas instituições precisam estar junto com a comunidade, apoiando a comunidade, não só nas questões ambientais ou sobre a fauna ou sobre a flora, mas também, principalmente nessas questões históricas de infraestrutura, que é muito importante também para a sociedade. Não, eu sou de São Paulo, capital, né? Mas a minha filha é aqui de Foz do Iguaçu e tudo, então me sinto iguaçuense, né? Aqui que eu plantei meus pés, aqui que eu aprendi, que eu divulguei o meu trabalho, né? Implantei o meu trabalho, então me sinto iguaçuense. Lindo, né? Ele reflete a nossa flora, a nossa fauna, as belezas da nossa região. Vale muito a pena prestar atenção. Mudando de assunto, dia 7 comemoramos o Dia Mundial da Saúde. Você tem prestado atenção no seu corpo? Nas dores que você sente? Seja uma simples dor de cabeça, uma dor de garganta, uma dor no estômago. Você sabia que tudo isso pode refletir as emoções que você tem passado na sua vida? A neurociência explica que 90% das nossas doenças podem ser evitadas. E por isso que hoje eu converso aqui com o médico Alan Gurgel, que vai falar para nós sobre o nosso todo, porque nós somos corpo, mente e espírito. Nós vamos conversar agora com o Dr. Alan Gurgel sobre a saúde plena. Doutor, nós somos corpo, mente e espírito. Como ter uma vida mais saudável? Então, hoje é o Dia Nacional da Saúde e Nutrição, né? Instituído pelo Ministério da Saúde. E é muito interessante esse tema porque cada vez mais estão se delineando e se comprovando a importância da interconexão entre o corpo, o estado de ânimos da pessoa, que tem a ver
com a própria espiritualidade, com o humor, né? E a saúde integral. Então, existem os pilares da saúde que hoje estão sendo mais divulgados e mais estimulados nas pessoas para trazer essa saúde plena à vida das pessoas, que é o movimento, né, a alimentação, né, hoje é o dia da saúde e nutrição, né, e a questão do pensamento, que também é muito importante, a saúde mental. A saúde mental, ou seja, quando nós estamos com o pensamento acelerado, quando a gente está muito triste, isso impacta diretamente na nossa saúde, na nossa fisiologia? Na realidade, são ciclos e círculos. O movimento, ele impacta na nossa endocrinologia, no nosso físico, na nossa disposição, que impacta no nosso humor, que impacta no nosso pensamento. E isso retroalimenta. O nosso bom pensamento, ele impacta, é impactado, por exemplo, por uma boa alimentação, isso já é bem conhecido, que impacta também a nossa disposição até para fazer os movimentos, até para fazer exercícios. Então, veja, são coisas que são integradas. Uma pessoa que ela tem um mau humor, ela faz piores escolhas alimentares, que indisponibilizam ou deixam elas com menos disposição para ter, por exemplo, uma atividade física saudável. O inverso é verdadeiro. A pessoa que é sedentária, ela desregula os seus hormônios, a grelina, a leptina, a serotonina, as endorfinas, o cortisol, nosso hormônio do estresse, né? E isso torna a pessoa mais indisposta, mal-humorada, estressada, e a alimentação está no meio desse bolo todo, né? Então, com todos esses elementos precisam procurar-se um equilíbrio dentro disso, para poder você conseguir ter aí uma saúde mais integral, uma disposição, um elan de vida, né? Quando o senhor recebe um paciente, qual que é a primeira investigação que é feita para quando chega com, por exemplo, uma dor de cabeça? Então, eu atuo na parte de neurointervenção e vejo muitas dores de cabeça. E a gente investiga algumas dores de cabeça que às vezes não tem uma causa física, entre aspas, identificável, por exemplo, pelos métodos de imagem, né? Porque minha especialidade mexe muito com neuroimagem, com imagem de uma maneira geral, para tratar pacientes, que é a intervenção. Então, o primeiro de tudo é você saber qual é o estado daquela pessoa. Exatamente porque você tenta ver com isso o que poderia ser o fator gerador do problema que ela está te trazendo. Às vezes, a dor de cabeça ela só aponta, e a grande maioria das vezes como sintoma genérico que né? Dor de cabeça pode ser um sintoma presente em muitas patologias, inclusive patologias que a gente diz da alma, né? Patologias das crenças, patologias mentais, né? Comportamentais. Então, às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça pelo estresse, pelo burnout, né? Pelo cansaço. Então, você pode muito bem começar, e eu acho que toda consulta médica deve começar assim, primeiro tentando fazer uma conexão com o paciente. Você precisa ter uma conexão, uma confiabilidade, o paciente precisa confiar em você, confiar o problema dele a você. Isso já envolve uma certa, uma necessidade de uma certa empatia para você poder se conectar ao paciente e poder levantar os dados que você precisa, tanto orgânicos, né, que aí você vai começar a investigar se ele tem algum distúrbio endocrinológico, se ele tem algum distúrbio hematológico, se ele tem algum distúrbio orgânico que possa estar predispondo isso, até investigar, por exemplo, um problema vascular, um aneurisma cerebral, uma malformação, alguma coisa assim, né? E de posse desses dados, então você vai começar a fazer um diagnóstico desse processo. Aí, se não for algo que dentro da especialidade você tenha um tratamento específico, de repente esse paciente precisa de uma boa nutricionista, de uma avaliação cardiológica, né, de um acompanhamento, às vezes, de um educador físico para trazer essa pessoa, começar a fazer uma atividade física. Ela vai começar a regular, por exemplo, lá as endorfinas dela, né, ela vai começar a regular lá o hormônio da fome, né, às vezes uma pessoa que está obesa e por causa disso tem uma sobrecarga, né, mas às vezes a sobrecarga ela é emocional. Então você vai precisar, por exemplo, de um apoio de uma psicóloga, né? Às vezes a pessoa precisa até, e há ainda talvez muita desinformação da importância da psiquiatria hoje, em alguns contextos, da pessoa precisar tomar algum regulador de humor, alguma medicação para ela, por exemplo, se sentir menos estressada e poder raciocinar melhor. Com isso, naqueles 3 pilares lá, ela vai conseguir ter um pensamento melhor, ela vai começar a fazer escolhas melhores de alimentação,
e ela vai até ter uma disposição para atividade física, né? E isso vai trazer de novo ela à roda da saúde. Muito obrigada, doutor. Assim, bem esclarecedor, e o que eu acho mais importante assim é prestar atenção no que eu estou sentindo. Isso é fundamental. Você sabe falar uma coisa importante, as pessoas, elas nessa correria que a gente tem do dia a dia, elas não têm assim desenvolvido uma capacidade de parar um tempo para desenvolver a autopercepção. Então a gente vê, eu trato muitos casos também de câncer, que às vezes a pessoa chega para um diagnóstico, num estágio de câncer às vezes mais avançado, em que ela deixou passar algumas percepções de sintomas pequenos que ela foi tendo e não se deu conta, né? Então isso que você falou é muito importante, dar aquela paradinha para a pessoa se olhar no espelho. Quem tem o hábito de se olhar no espelho? Raro. É interessante. A gente olha só para ver os defeitos. Só para ver se está com o cabelo, né? Não, se olhar no espelho, ver como é que eu tô. Pô, eu tô gordo, tô magro. Será que eu tô precisando de algum cuidado? Exatamente. Né? Ver uma pinta que às vezes está ali, que só vai perceber que está grande depois que está muito grande. Né? Então o autocuidado é uma coisa importante, a autopercepção. Muito obrigada, e eu espero receber o senhor aqui mais vezes. Eu estou à disposição. Obrigada. Depois dessa conversa, eu quero compartilhar com vocês uma técnica que ajuda a gente a regular o nosso corpo. Você já ouviu falar sobre a microfisioterapia? Você já ouviu dizer, ou você já sabe, que todas as nossas emoções ficam registradas na nossa pele, no nosso corpo mesmo? E esse registro começa quando ainda estamos na barriga da nossa mãe? Eu era muito cética, desacreditava mesmo nisso. E foi no período dos meus estudos da neurociência que eu pude comprovar que realmente as nossas emoções ficam registradas na nossa pele e ainda gerando doenças. E hoje nós vamos conhecer uma técnica que faz a leitura dessas emoções. A técnica é a microfisioterapia e nós vamos conversar agora com a fisioterapeuta Aline Furlan, que vai nos explicar mais sobre essa técnica. Aline, o que é a microfisioterapia? Bom, microfisioterapia é uma técnica, como você disse, né? Que são de toques sutis pelo corpo, onde através desses toques a gente consegue identificar traumas, conflitos vividos que podem trazer sintomas para o nosso corpo. Então, esses conflitos eles podem ser vividos desde mesmo antes da tua pré-concepção. Então, tudo aquilo que teus pais às vezes estavam passando ali um pouquinho antes de te conceber, hoje a gente pode ter sintomas por causa desses conflitos lá de trás. E como que é identificado? Eu tenho um pouquinho de curiosidade. Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui conversar com você, eu acho que foi em 2021, eu falei, vou lá conhecer, meio descrente de tudo isso. Mas depois eu senti tantos benefícios que eu conto para todo mundo. Realmente é uma técnica que traz muito benefício para a saúde. Traz sim. Então, através desses toques sutis, a gente sente determinados bloqueios, né? E a gente consegue perguntar para o corpo quando que foi mais ou menos esse conflito vivido. Então a gente tem mapas determinados que a gente vai seguindo de acordo com esses bloqueios e estimulamos o corpo a passar por um processo de autorregulação, melhorando então esses sintomas que o paciente acaba sentindo. E quem é o profissional? É só o fisioterapeuta que faz? Precisa uma conversa antes, que eu percebo assim, a microfisioterapia ela ajuda principalmente para as pessoas que têm dificuldade de buscar uma terapia mesmo de fala, com uma psicóloga, né? Você vem aqui e você responde algumas perguntas básicas e já vai para o procedimento. Isso. Então, na primeira pergunta, né, são só fisioterapeutas que podem trabalhar com a microfisioterapia, é uma especialização específica da fisioterapia, né, e a micro, ela ajuda várias pessoas. A única questão é que a gente precisa que o paciente tenha o desejo de ser tratado, curado. Mas assim, já tive paciente, por exemplo, eu não sou muito de conversar, ou não lembro muito do que eu vivi lá atrás, né? E você vai me falar várias datas e eu nem vou lembrar direitinho. Não precisa ter que lembrar dessas datas que a gente acaba comentando, sabe? O importante são os toques que o profissional dá no corpo do paciente
e o corpo acaba respondendo através desses toques. Isso vai muito de pessoa para pessoa. Uma coisa que eu costumo dizer é que o paciente ele também tem que dar passos para a gente conseguir atingir aquele objetivo, né? O profissional tá ali, ele vai orientar, vai estimular o corpo a passar por esse processo de regulação, mas a gente também precisa dar passos para a gente continuar tendo essa melhora, sabe? E eu conheço várias amigas que passaram pelo processo, inclusive a gente vai colocar aqui o depoimento delas para contar não só a minha experiência, mas também de outras pessoas. Olá, Bilene, tudo bom? Realmente 2024 foi um ano bastante intenso para mim. Experimentei muitos sentimentos que me desestruturaram emocionalmente. Então, isso foi gerando muitas instabilidades, noites mal dormidas, falta de apetite, desânimo, ansiedade, eu diria que inclusive depressão. Foi um ano que eu precisei me tornar mais forte diante de tudo que a gente ainda iria viver pela frente, né? Eu me refiro ao problema de saúde do meu pai, que veio a falecer no final do ano. Então, a gente sabe que isso é inevitável, sabe que isso vai acontecer, então a gente precisa se estruturar. E os problemas, eu diria que a gente vive esses sentimentos ou essa carga que vem em cima de você, não é algo que aconteceu naquele momento ou que foi acontecendo assim naquele instante. Não, são problemas, são situações que a gente viveu lá atrás e que a gente não resolveu corretamente, que a gente não buscou curar de alguma forma. Então, por sugestões de amigas, eu busquei uma microfisioterapia. E a ela conseguiu me calibrar, vamos dizer assim, e eu fui aprendendo a me estruturar, reorganizar, ter mais tranquilidade para decidir, para quando algo acontecesse, eu tivesse prestasse mais atenção, mas também soubesse como definir, como decidir aquilo. Então, o que eu recomendo? Que as pessoas busquem um profissional, que se curem se tratam e se curem através desse profissional. Não queiram fazer sozinhos, porque a gente não consegue fazer tudo, não somos tão magnânimos assim. Então eu sugiro, busque um profissional, se trate e seja feliz. Aline, agora chega de falar, vamos para a prática, porque eu acredito que as pessoas estejam curiosas para ver realmente como funciona, que é um toque tão delicado. Isso. Então, primeiramente, né, o paciente senta, a gente tem uma breve conversa, né, como se fosse uma anamnese. Você vai falar para mim o que você tem passado, como é que é a tua rotina, como é que é o teu dia a dia, né? E depois dessa breve conversinha, a gente vai para a maca e faz então esses toques sutis. Então, esses são os mapas que a gente segue, determinados bloqueios, para até chegar então ao conflito que a paciente tem, né? Então, vamos lá. São toques sutis pelo corpo. E assim a gente vai indo, sabe? Vai fazendo novos movimentos, vai encontrando determinados bloqueios e vai comentando das datas e também vendo se a paciente lembra ou não, mas frisando que o paciente não precisa ter que lembrar dessas datas especificamente,
porque são os toques que o profissional dá que vai ser importante para estimular o corpo a passar por esse processo de autorregulação. Para você que já passou por uma sessão de microfisioterapia, quais os benefícios você sentiu logo depois? E para você que ficou sabendo dessa técnica pela primeira vez, ficou com vontade de conhecer? Eu sou apaixonada por essa técnica e eu espero que vocês também aprendam a desfrutar dos benefícios da microfisioterapia. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. E você, já imaginou uma Páscoa cheia de diversão, aventura e conhecimento? Venha viver essa experiência no Ecopark Foz. Prepare-se para a nossa caça aos ovos, onde você pode descobrir curiosidades sobre os animais enquanto se diverte explorando o parque. Cada ovo esconde um segredo da natureza. Você está pronto para essa missão? Temos também oficinas incríveis, como a de areia cinética caseira e a de orelhinhas de coelho, perfeitas para estimular a criatividade e a conexão com a natureza. Além, é claro, de muitas outras atividades. Aproveite essa oportunidade para celebrar a Páscoa de um jeito diferente, com muita diversão e aprendizado. Então, não perca, chame sua família e venha viver essa aventura. Nos vemos no Ecopark Foz. Colégio CAESP, ensino forte que transforma. Estamos ampliando nosso colégio e abrindo novos caminhos para um futuro melhor. Novo CAESP Júnior. Maior e melhor. Ambientes bonitos, modernos e perfeitos para boas ideias e infinitas conquistas. Da educação infantil à aprovação nos maiores vestibulares do país. CAESP é resultado sempre, com a maior e melhor aprovação em medicina. Colégio CAESP. Vem estudar aqui você também. Para que o nosso corpo esteja bem, precisamos estar bem alimentados e também hidratados, né, Fábio? Olá pessoal, sou a nutricionista Fabiana Novakovski e hoje eu vou falar para vocês a importância da água, da hidratação. Será que você se hidrata corretamente? Será que você está ingerindo a necessidade ideal para o seu corpo? Hoje eu vou te ensinar a fazer este cálculo. Já sabemos que o nosso corpo é composto por mais de 70% de água. Então manter-se hidratado é muito importante para nossas funções vitais, para desintoxicação, para circulação sanguínea, para evitar cálculos renais. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o cálculo da quantidade ideal de água que você precisa. Vamos lá, peguem o papel e a caneta. Você irá pegar o seu peso vezes 35 ml. O resultado será a quantidade ideal que você precisa estar ingerindo.
Um exemplo, você vai pegar o seu peso, 60 quilos, um exemplo, vezes 35. O resultado é 2,1 litros. Esse é o valor que você tem que estar ingerindo diariamente de água. Uma pessoa de 100 quilos vezes 35 irá dar 3,5 litros. Esse valor você tem que estar fracionando durante todo o dia, não é ingerir tudo de uma vez só. O nosso corpo precisa ter um equilíbrio. Alguns sintomas da desidratação para vocês ficarem em alerta aí em casa. A pele seca, a boca seca, os cabelos também mostram se você está hidratado ou não, o intestino, as fezes ressecadas, dificuldade ao ir ao banheiro, isso tudo é sintoma da desidratação. A dica de hoje é: carreguem sua garrafinha para estar te auxiliando ao longo do dia. E lembre, chimarrão, tererê, chá não é água, não pode ser substituído. Gostou da dica? Para mais dicas, me sigam no Instagram, Fabiana Novakovski, e até a próxima. Você tem carregado a sua garrafinha? Olha o que a Fabi disse, hein? Mas mudando um pouquinho de assunto, vocês sabiam que quando nós estamos felizes, nós ficamos menos doentes, nossos relacionamentos melhoram e quando a gente sorri, então, nossa, é maravilhoso. E é por isso que eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio, deixa eu ler aqui, é colega de trabalho, jornalista e também palhaça. O nome dela é Lilian Azevedo, né? Mas também é Palhaça Lili. E também a produtora Jordana, mas que é? Marcolina. Marcolina. Duas, aquelas não estão a caráter, né? Elas estão de outros personagens, mas olha que bacana. Me conta um pouquinho sobre esse projeto Saltitando pelo Oeste do Paraná. Então, é um projeto que foi aprovado por uma lei estadual e ele o que nos possibilita é levar nossa arte para outros municípios. A gente está chegando com arte circense em municípios onde ainda não tem essa possibilidade de apreciar nossa arte e está sendo bem gratificante. Eu vi que vocês já passaram por várias cidades do Paraná, já estiveram aqui em Foz num Chute para o Futuro. Qual que é o propósito? É sempre nessas instituições, Lilian? Não, a gente passou por Mercedes, Serranópolis já. Nesses locais a gente foi atendido em anfiteatros lindos, né, super bem equipados, que levaram as escolas das redes municipais, né, para estar recebendo esse espetáculo nessas cidades. Daí a gente conseguiu já atender mais de 1.000 crianças nesses espaços e no Chute para o Futuro mais de 200 crianças. E aqui ela é uma entidade social, né? Então a gente levou até esse espaço o nosso espetáculo e foi muito bacana. E que eu percebo assim, levar alegria, levar... O que vocês sentem quando vocês estão no palco? Porque vocês se transformam, né? Como é que sair do personagem de jornalista, de produtor e para passar pelo palhaço, ser palhaça? É bem divertido, assim, e isso é um desafio sempre, né? A gente trabalha bastante com essa questão da criança interior, né? E a gente acaba brincando bastante com essa parte de nossa criança e a gente, de algum modo, aprende com as crianças. Então, assim, a gente está meio que vivenciando essa criança o tempo inteiro, né? E é muito gostoso, assim, de se vivenciar, quando a gente se permite brincar, né? Se permite entrar nesse mundo da alegria, da risa, que não é fácil, né? Muitas vezes a gente tem as preocupações, mas quando a gente entra no palco, a gente esquece de tudo isso e dá o melhor para as crianças. E vocês são quantos no espetáculo? Somos em 4, né? A gente tem mais 2 artistas que acompanham a gente, que é o Robson, o palhaço Divino Estupício, e temos também o Alexandre, que é o palhaço Alecrim, que está acompanhando a gente nesse espetáculo. E qual é a história que vocês contam? Eu vi um trechinho, achei incrível, maravilhoso, mas qual que é a história que vocês levaram, estão levando para essas crianças? Então, a história é nós somos funcionários daquele cenário, daquela apresentação, e a gente recebe as crianças, né, limpando, fazendo o que a gente está fazendo, essa manutenção do espaço, e tem essa nossa
pegada, digamos, com as crianças, esse contato com eles. A gente gosta muito de chegar próximo e eles ter confiança com a gente. Então a gente um está limpando, outro está carimbando, os meninos estão no palco arrumando as luzes, né, fazendo brincadeiras entre eles, combinadas, claro, mas as crianças até esse ponto não sabem. Chega um ponto do espetáculo que todas as crianças chegam no teatro e a gente vai para o palco falando que vai lanchar e que, né, chegou, já seu trabalho acabou, nosso trabalho acabou aí. Só que, bom, aí vem o obstáculo, né, que é essa ligação do chefe pedindo para a gente fazer aquela apresentação porque os funcionários foram para a praia, os artistas foram para a praia e aí a gente se empodera, né, do palco e começa a se sentir poderoso que pode acontecer ali essa brincadeira. É como, né, se fosse um imprevisto e vocês tiveram que assumir o papel. Descobrir que o poder estava dentro da gente, que o poder do espetáculo também estava dentro da gente, que sempre estava ali nos bastidores, né? Então as crianças se surpreendem com isso, né? Qualquer pessoa tem o poder da arte dentro dela, tem o poder do circo dentro dela e o espetáculo ele conta isso, né? Como que os funcionários conseguiram transformar esse problema em um lindo espetáculo. Muito legal. E qual que é a próxima cidade que vocês vão? Já tem? A gente vai para Campo Bonito. Campo Bonito e Ouro Verde, encerrando em Ouro Verde. Que legal. Muito obrigada por vocês terem aceito o nosso convite, vir aqui falar um pouquinho. Quem assistiu pôde acompanhar um pouquinho das imagens e continuem com esse trabalho maravilhoso, levando alegria para as crianças. Obrigada. Obrigada, Helene. E falando sobre felicidade, se tem algo que deixa muita gente feliz, é a liberdade geográfica. Inclusive, saiu uma pesquisa, dia desses, na Forbes, deixa eu ler aqui, com sentido de Blazery. É isso, professora Marli? É assim que se pronuncia? Que é unir trabalho e também lazer. E dentro dessa proposta, vamos ouvir agora aqui o recadinho da Ângela Bondan. Você pode ser cidadão italiano e nem sabe. Hoje eu vou te explicar de forma rápida e simples quem pode solicitar o reconhecimento da cidadania italiana. A cidadania italiana é transmitida por iure sanguinis, ou seja, pelo direito de sangue. Isso significa que se você tem um ascendente italiano, um bisavô, trisavô, ou até mais distante, você pode ter direito desde que o italiano não tenha se naturalizado brasileiro, antes de ter filhos. Se o seu antenato italiano se naturalizou brasileiro antes de ter filhos, ele quebrou a transmissão da cidadania. Mas calma, se ele nunca se naturalizou ou se fez isso depois de ter filhos, o direito continua. E não existe limite de gerações. Muita gente acha que só filhos ou netos podem pedir, mas isso não é verdade. Se você conseguir provar sua descendência por documentos, pode pedir a cidadania, mesmo que seu ascendente italiano tenha vivido há mais de 100 anos. Agora que você já entendeu quem pode ter direito, no próximo vídeo eu vou te mostrar quais são os documentos necessários para começar esse processo. Não perca, porque essa parte é fundamental. Te vejo lá. Eu amo viajar e adoro quando dá para conciliar trabalho e também lazer. E, inclusive, nós vamos mostrar agora uma matéria sobre o Chopp e os seus donos, que eles estão rodando o mundo. Mas essa história é mais do que isso. Confira aí. Até quando você vai esperar para ser feliz? Que tal começar hoje? Agora! Olhar para o céu, olhar para a natureza. Para que esperar o amanhã se podemos começar a praticar a felicidade hoje, olhando para os pequenos milagres que acontecem todos os dias na nossa vida? Por que esperar ficar doente para mudar os nossos hábitos? Hoje nós vamos contar uma história, a do Chopp, que ajudou muito o Vinícius a curar da depressão e da ansiedade. Vem comigo!
era, Vinícius, a sua vida, a vida de vocês antes do chopp? A gente diz que a nossa vida era uma vida normal, como todas as pessoas têm hoje. Não que nós não tenhamos uma vida normal, porque a nossa vida de nômade também existe todas as responsabilidades. Mas a gente trabalhava muito, era muita correria, era uma pressão externa muito grande, uma pressão interna também, porque você tem a pressão externa, que é o seu chefe, que são seus superiores e tal, e você tem a interna também de se cobrar, de carreira, de tudo isso. Então a gente tinha todo esse peso antes. E isso acabou nos adoecendo, na verdade. Isso trazia um pouco de desgaste para a nossa relação também. E depois que a gente se libertou de tudo isso, que aí chegou o nosso divisor de águas. Então era uma vida comum, mas que nos adoeceu. Você estava bastante ansioso na época? Muito ansioso, com muita ansiedade, um grau de depressão, síndrome do pânico, eu tudo achava que estava morrendo. Então eu frequentava periodicamente, quando eu falo periodicamente não é uma vez, 2 vezes ao ano não, era mensalmente eu estava fazendo check-up porque eu sentia coisas que eu achava que estava morrendo. Então, sem tempo de olhar para a natureza, sem tempo de viver uma vida mais feliz? Zero, sem tempo de viver a vida. E a gente diz também que o chopp ele nos trouxe uma espécie de... Essa palavra é um pouco banalizada, né? Mas a gente fala muito sobre ela, de propósito, né? A gente antes achava que ter um cachorro era só ter um cachorro. E a gente conheceu muita gente e muitas situações em que o cachorro foi um motivador, um gatilho para uma mudança de vida. E a gente fala que o chopp fez isso conosco, que ele nos abriu a porta para um outro estilo de vida que hoje a gente leva à frente assim, com naturalidade. A gente mudou realmente por causa dele. Eu tenho uma relação já, né, eu conheci o chopp aqui em 2021, quando vocês vieram para Foz pela primeira vez, aqui no Complexo Dreams. Vocês estavam indo? Estávamos indo para a nossa, que foi a maior expedição, que a gente estava indo para o Alasca. Então nós chegamos a Foz, saímos pela fronteira, fomos até o Ushuaia e do Ushuaia subimos até o Alasca. Ficamos mais de 3 anos fora. E aí na volta vocês passaram aqui, foi em 2023. Final de 2023. Vocês passaram aqui, a gente conversou também. Exatamente. E agora, 2 anos depois, 1 ano e pouco depois, 2025, vocês estão aqui de novo. Estão aqui de novo, de partida para mais uma expedição. E, bom, todo mundo sempre conheceu o Ushuaia como o fim do mundo, né? Então, na nossa expedição, a ideia era ir na primeira expedição e nos 2 fins do mundo, que seria o Ushuaia e o Alasca. Né? E quando a gente fala 2 extremos. Só que o Porto Williams, que é uma cidade no Chile, é a cidade mais próxima da Antártida. Abaixo do Ushuaia. Abaixo do Ushuaia, ela foi emancipada. Então agora o fim do mundo é o fim do mundo. Então a gente tem que ir lá, né? Vocês vão pro fim do mundo agora. E vamos levar o chopp nessa experiência. Opa! E tem a ver muito com tudo isso que você perguntou, porque na época quando a gente saiu, ele ainda estava, né, sobre os tratamentos convencionais, estava com bastante remédio, então ele não chegou talvez a curtir tanto quanto ele gostaria, a Argentina, o Chile. Olha! E aí agora tem 2 propósitos, né, de levar ele de volta pro frio, mas também dele mergulhar. Olhar com outros olhos. Você agora, né? Isso. Eu olhar com outros olhos o que a Patagônia, por exemplo, que é um local lindíssimo, eu não consegui enxergar no início da nossa expedição. Eu confesso que agora, quando eu encontrei vocês, eu senti você mais leve. Sim. Parece que mais feliz, mais tranquilo. Sim. Vocês sempre foram muito acessíveis, queridos. O Davi e a Ana vivem perguntando do chopp. Tem um adesivo que vocês deram para ela, carrega na mochila até hoje. Mas agora eu percebo que vocês estão mais leves. Realmente fez sentido, deu resultado toda essa experiência. Claro. E eu acho que o tempo também, né, ele amadurece de várias formas, né? A gente vê hoje como uma missão, a gente trazer o chopp para mais dentro da nossa sociedade. Eu falo chopp, mas eu quero dizer animais como um todo. A gente quer mostrar como ele nos fez bem na prática. Então a gente tem várias pequenas missões dentro dessa jornada, né? De tornar o mundo mais pet friendly, de tornar o mundo mais acessível a animais de assistência emocional, como é o caso do chopp, demonstrar a relação que existe aqui de melhora para a saúde, né? Então a gente quer usar o nosso caso da vida real como um exemplo para o mundo.
E eu acho que isso consolidou muito forte com o passar do tempo em nós. A gente foi vendo na prática os resultados disso. Então fica mais natural, né? Gostaram da história da Thalia, do Vinícius e do Chopp? Então, para ter uma vida mais leve e feliz, eles embarcaram numa caminhonete e seguiram viagem. Já foram mais de 17 países. E você, que tal olhar um pouco para a vida de uma forma mais grata e ter uma vida mais feliz e produtiva a partir de hoje? Que tal ter uma vida mais leve? Essa matéria nós gravamos no Vale dos Dinossauros, um dos 6 atrativos do complexo Dreams Park Show, que inclusive é pet friendly. E agora, como está o seu pet aí na sua casa? Vamos ouvir o recadinho da Patas e Garras. Por que a castração é tão importante para os nossos pets? Eu sou a doutora Tainara e atendo na clínica Patas e Garras e hoje eu vou falar desse tema. A castração auxilia na prevenção de doenças como tumores mamários e em próstata e também infecção uterina. Contribui também para a diminuição da agressividade, marcação de território, brigas entre machos e facilita o controle populacional. Para garantir uma vida longa e saudável para o seu pet, a castração é a melhor escolha. Para mais informações, entre em contato com a Clínica Patas e Garras. Estamos à disposição para cuidar do seu pet com todo amor e profissionalismo. Viu que legal? E o Chopp, eu acabei de pesquisar aqui, o Chopp, o Vinícius e a Thalia estão lá no Chile. Eles postaram aqui nas redes sociais deles e eu acompanho bem de pertinho. E falando ainda sobre esse assunto, sobre felicidade, sobre autoestima, sobre conhecimento, autoconhecimento, escuta aí o recadinho da Edneide França. Olá, obrigada primeiramente a Bilene pelo convite maravilhoso. Sejam muito bem-vindos ao meu quadro Uma Nova Mulher, um programa Foz Mulher na Foz TV. Esse é um espaço, um momento criado para você, mulher, que deseja se desenvolver, fortalecer seus relacionamentos e construir uma vida mais leve, mais feliz e mais realizada, além de proporcionar conexão, inspiração e transformação. Eu sou Edneide França, psicóloga, mentora, empresária no ramo imobiliário de alto padrão e também sou coautora do livro Bem-Sucedidas Mulheres que Revolucionaram Suas Vidas através do Empreendedorismo. Sou apaixonada
por tudo que tem a ver com mulheres, ajudar mulheres a se conectarem com a sua essência, seus sonhos, suas conquistas, reconhecer suas forças e serem mais felizes. E o que as mulheres podem esperar neste encontro no meu quadro Uma Nova Mulher? Aqui nós vamos falar sobre vários temas importantes para a nossa vida, que assim como eu, você mulher, é mãe e vários outros papéis que assumimos. Falaremos sobre autoestima, felicidade, relacionamentos conjugais, família, sucesso, carreira, como encontrar o equilíbrio nos diversos papéis que nós mulheres assumimos, como lidar com os filhos numa era digital, como lidar com agora estou grávida. Tudo isso de forma leve, reflexiva e quem sabe transformadora para que você possa se sentir cada vez mais forte e confiante. Serão vários insights que levará de cada encontro comigo muito poderoso. Eu quero agora te convidar para estar junto comigo nesta jornada. Comenta aqui o que você mais deseja desenvolver em sua vida e me conta. O que te deixa feliz? Tudo isso a gente vai encontrar nesse momento único, Uma Nova Mulher. Te vejo então no próximo encontro. Bye! Te deixa feliz. Continua grudadinho aí que nós já voltamos. E você, já imaginou uma Páscoa cheia de diversão, aventura e conhecimento? Venha viver essa experiência no Ecopark Foz. Prepare-se para a nossa caça aos ovos, onde você pode descobrir curiosidades sobre os animais enquanto se diverte explorando o parque. Cada ovo esconde um segredo da natureza. Você está pronto para essa missão? Temos também oficinas incríveis, como a de areia cinética caseira e a de orelhinhas de coelho, perfeitas para estimular a criatividade e a conexão com a natureza. Além, é claro, de muitas outras atividades. Aproveite essa oportunidade para celebrar a Páscoa de um jeito diferente, com muita diversão e aprendizado. Então, não perca, chame sua família e venha viver essa aventura. Nos vemos no Ecopark Foz. E após 50 anos de história, a Divisa evoluiu para oferecer, além de alta qualidade, inovação, segurança, tecnologia, para você se apaixonar ainda mais por um Chevrolet. A Divisa tem paixão em oferecer diversas possibilidades para você adquirir o carro que sempre sonhou, através dos nossos serviços de financiamento e consórcio próprio. Tudo para ajudar os nossos clientes a conquistarem os seus sonhos. Divisa há 50 anos. Paixão em atender. Oportunidades não esperam. E você, vai esperar? Na UDC, a pós-graduação é excelência acadêmica, inovação e preparo para o mercado. Com uma ampla variedade de cursos e um corpo docente altamente qualificado, você escolhe a formação perfeita para suas metas profissionais. São mais de 140 laboratórios e espaços modernos para você aprender na prática e se destacar. As áreas variam entre administração e negócios, agronomia, arquitetura, direito, educação, engenharias, veterinária e saúde. Então, que tal dar o próximo passo? Escolha a pós-graduação UDC e eleve o nível da sua carreira.
destino completo para decoração e embalagens que transformam momentos especiais em memórias inesquecíveis. Aqui você encontra uma seleção exclusiva de xícaras, copos e taças para todos os gostos e ocasiões, desde o café da manhã em família até as celebrações mais elegantes. Nossa coleção sazonal traz a magia de cada data comemorativa para a sua casa, como esses adoráveis coelhos decorativos que dão um toque especial à sua Páscoa. A Big Toque se renova com o calendário, oferecendo sempre o que há de melhor para cada ocasião. Festas inesquecíveis começam aqui. Contamos com embalagens criativas, artigos festivos e arranjos de balões personalizados que fazem toda a diferença na hora de celebrar. E para complementar qualquer ambiente, nossa linha de vasos combina estilo e funcionalidade, trazendo vida e cor para sua casa ou escritório. Big Toque, presente em momentos inesquecíveis. Woke up done, can you carry me? When I'm losing my mind, can you hold me? If it's love we're talking, you ain't really frontin'. You do the walk and talk the talk, but drop it. You pull me back, you left me there, I'm falling. Stop, the hell are you going? I'ma hold me up, I'll get myself together. Who would've thought without you I'd be better? Brace yourself, I'm ready for another. Eu sei que vocês adoram um look. Eu vou aproveitar e mostrar o meu look de hoje aqui, ó. Essa t-shirt com uma escrita bem fofinha da Coach. A minha saia aqui em couro croco, que chama, que é da Estação da Moda. A saia é assinada pela Aline Mesari. A minha make by Jane Biazetto e o meu cabelo Glória Torres. E eu sei que a gente gosta de look, de se arrumar, mas também de cuidar da pele, cuidar da maquiagem, saber fazer a própria maquiagem. Acompanhe aí a Blitz da Maquiagem com Raquel Espósito. Olá, Pós-Mulher! Hoje a Blitz da Maquiagem acontece aqui na Óticas Popular e eu vou dar dicas muito especiais para você que usa óculos. E eu já estou aqui com a maravilhosa Caroline. Tudo bem, Tudo Caroline? bem, Raquel. Tudo bem? Preparada para dicas? Preparadíssima. Muito bem, vamos lá. Caroline, me conta um pouquinho. Para as mulheres de casa que usam óculos, existe mesmo uma diferença das lentes com miopia para as pessoas que têm miopia e para as pessoas que têm hipermetropia? Há uma diferença nas lentes Existe sim, Raquel. Na realidade, as lentes de hipermetropias são lentes com grau positivo. Então, como que elas funcionam? Elas são grossas no centro e finas na borda. A miopia já é o contrário. A miopia são lentes negativas, onde no centro elas são finas e nas bordas elas são mais grossas. Então a questão visual ali, a estética da lente, ela dá bastante diferença. No formato dos olhos, no caso. Com certeza. A hipermetropia, ela vai deixar o olho, como é uma lente positiva, ela vai deixar aquele olho grandão, né, um pouquinho maior.
A miopia, por ser um grau negativo, ela vai deixar aquela proporção menorzinha. A pessoa fica com o olho pequenininho. Menor. Isso, Perfeito. E essas dicas de make são fundamentais justamente para trazer esse disfarce e deixar o olhar mais harmonioso para você que ama maquiagem, mas utiliza óculos. Nós temos várias dicas, na verdade, para quem utiliza óculos, porém hoje a dica principal será delineados. Delineado para quem utiliza óculos para miopia, já que os olhos ficam pequenininhos, né, Caroline? Sim. Eu sugiro delineados mais largos, mais grossos, que vão deixar o olhar um pouco maior. E ao contrário, para você que utiliza lente para hipermetropia, que o olho já fica grandão, nós traremos delineados mais fininhos, mais sutis e delicados. E hoje no mercado nós temos vários tipos de delineadores. Delineador em gel, canetas, líquidos e muito mais. Hoje a opção será delineador em caneta. Fica a dica para vocês, mulheres, é muito mais fácil trabalhar com delineador em caneta, principalmente para você que não tem muita habilidade. Pode fechar o olho, Caroline. Eu vou encostar bem na raiz dos cílios e vou acompanhando toda a extensão dos cílios da Caroline. Para você que vai se automaquiar, a mesma coisa. Utilize a caneta apoiando bem próximo da raiz dos cílios e levemente, sem pressionar, você vai escorregando a caneta até o final do olho. Finalizamos o delineado fino, lembrando que a Caroline tem hipermetropia, então delineados finos para que fique mais harmonioso quando ela colocar os óculos. E muito importante também, máscara de cílios, muito à prova d'água, gente, muito à prova d'água para que essa máscara não transfira para suas lentes. Caroline, eu tenho mais uma dica muito especial para vocês de casa que usam óculos e para você também dar essa dica para suas clientes aqui, que é super bacana. É o seguinte, eu tô aqui em mãos com um pó da minha marca Raquel Espósito, se chama Pó de Todas, porque pode ser aplicado em todos os tipos e tons de pele. E esse Pó de Todas eu vou aplicar nessa parte aqui. Tem um nomezinho essa parte do óculos, Tem, sim, como Raquel. é? A gente chama de ponte. Ponte. O Pó de Todas vai ser aplicado na ponte do óculos. Vamos tirar, Caroline. Você pode fazer assim, ó, com o dedo mesmo. Eu vou aplicar bem aqui. E você pode aplicar com o dedo mesmo. Vamos lá, Caroline. Sabia dessa dica? Não. Vamos lá. Cuidar para não encostar nas lentes. E dando toquezinhos bem aqui nessa parte do óculos, que eu acabei de aprender, que se chama ponte. Com essa dica, a base que você aplicou no seu rosto não vai sair nessa região aqui do nariz. Fica a dica, hein, Caroline? É ótima dica, hein? Já vou passar para minhas clientes. Já passa para as clientes aqui da Ótica Popular. E para os olhos mais discretos, para você que usa lente de hipermetropia, os lábios podem ser mais intensos, assim como o batom que a Caroline está usando. Ao contrário dos olhos que usam lentes de miopia, os batons mais nudes, já que os olhos estarão mais chamativos. Os lábios podem ser mais neutros, com tons mais nudes. E antes de finalizarmos mais um quadro Blitz da Maquiagem com Raquel Espósito, vou deixar aqui para vocês o endereço dessa unidade da Óticas Popular.
Qual é o endereço aqui, Caroline? Nós ficamos na rua Almirante Barroso, 1293, aqui no edifício Pedro Basso, na sala número 1. Agora, com dicas valiosas que a Raquel nos deu, vai ser muito mais fácil você escolher o seu óculos. Com certeza. Obrigada. Beijo, até a próxima Blitz. Para fazer uma make bem feita, é preciso estar com os olhinhos em dia. Confira aí o recadinho do Dr. Marcos Spack. Qual é a área, né, da oftalmofose e do hospital de olhos? Quais são as áreas em que ela pode atuar? Bom, na oftalmofose hoje nós temos a parte de cirurgias intraoculares, né, que são cirurgias de catarata, glaucoma, né, as cirurgias refrativas, que são cirurgias com laser para miopia e hipermetropia. Algumas cirurgias também são feitas, existe equipamento para cirurgias de retina, descolamento de retina, etc. As injeções que são feitas dentro do olho para aquelas doenças de degeneração macular também. Temos toda a estrutura dentro tanto da oftalmofose quanto do hospital de olhos para realizar esse procedimento. Uma coisa também é todos os exames complementares para diagnóstico e prevenção e acompanhamento de pacientes com ceratocone, glaucoma, né? As alterações de retina, como degeneração macular, esse é um setor específico só para a parte de retina dentro da oftalmofose. Então, é uma empresa que foi feita, né, para que a gente conseguisse dar um bom atendimento aos nossos clientes, nossos pacientes, extremamente humanizado. Gostaram do programa de hoje? Eu adorei, muito conhecimento para vocês. E para encerrar, eu quero fazer aquele agradecimento a toda a equipe da Foz TV e também da Ursim Marketing. Lembre-se, hein? Toda terça e quinta tem programa novo na Foz TV e também no YouTube. Foz Mulher Play Oficial. Curta a gente, as nossas páginas nas redes sociais e também já compartilhe o nosso canal no YouTube. Até o próximo Foz Mulher. Vem, doutor.